Não, o testamento feito via WhatsApp não é reconhecido e não é válido de acordo com a nossa legislação. Isso porque o testamento é um ato jurídico muito importante e relevante, então ele deve ser revestido de algumas formalidades legais sob pena de nulidade. Aqui no Brasil há algumas formas de testamento e as principais são o testamento público, o particular e o cerrado. Há outras excepcionais, mas essas são as mais usuais. O público é aquele mais utilizado, feito em cartório, na presença do tabelião, que vai ler o testamento em voz alta, na presença do testador e de testemunhas. Todos vão assinar e o testamento ele é válido, ele é público e ele só perde a validade se ele for revogado expressamente ou se for feito um novo testamento no futuro. Sempre lembrando que o último testamento é o que vale, revogando-se o testamento anterior naquelas disposições em que eles são conflitantes. Então esse é o público. Já o cerrado é um pouco menos utilizado, mas é aquele que o testador escreve o seu desejo de próprio punho ou através do computador, ele leva ao cartório, informa ao tabelião do testamento dele. O tabelião ele faz um auto de aprovação disso, sem conhecer o conteúdo do testamento, ele é sigiloso e ele só registra esse auto de aprovação. No caso, o testamento ele vai ser lacrado e vai ficar na presença ou do próprio testador ou de uma pessoa da sua confiança, e com o falecimento, após o falecimento dessa pessoa, aí sim o testamento é levado novamente ao tabelião e ele vai ser aberto e desde que as disposições ali constantes sejam válidas, ele vai ser executado. Então esse é o cerrado. E por fim existe o particular, que é aquele que é o único caso aí que não precisa de um tabelião. Ele é feito na presença de testemunhas, nesse caso não seriam duas, são mais, 3 testemunhas, precisaria no mínimo. Todos vão assinar e o testamento depois do falecimento, o particular, ele vai ser levado a tabelião na presença das testemunhas que assinaram e desde que revestido das formalidades não haja nenhuma ilegalidade, ele será executado. Essas são as formas básicas de testamento mais utilizadas. Um testamento feito de forma muito informal, como por exemplo é o caso de via WhatsApp, não será válido e não vai ser executado.